Olá! Você se acha uma ótima mãe? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que nesse período de quarentena a gente tem percebido que algumas mães estão tipo numa corrida das mães, sabe? Igual a corrida dos ratos. Uma disputa assim de quem faz mais, quem é a mãe mais ativa, a mãe que produz mais. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de rede social, né, gente? Cada vez mais a gente tem visto tanto que a equanimidade é importante na nossa vida, né? Equanimidade é essa temperança, esse equilíbrio, né? Esse autocontrole. É a gente entender a nossa vida, entender aquilo que faz sentido para a nossa vida, entender aquilo que cabe na nossa casa, entender aquilo que é para nós, né? E não ficar nessa disputa desenfreada, né? Nessa loucura de fazer um monte de coisa, muitas vezes assim, para nada, né? Porque ninguém está disputando nada, né? Não tem um prêmio, né? Quem vai chegar no céu. É engraçado, né? Esses dias a Milene estava a gente conversando na live, né? Ela fez aquela pergunta assim, bem doce, né? Porque Milene é sempre muito doce na forma dela de nos fazer refletir. O que você tem feito com a pessoa que eu te dei para ser? E desde que ela fez essa pergunta, que aqui em casa eu paro me refletindo mesmo. O que eu tenho feito com a pessoa que Deus me deu para ser, né? E principalmente nessa quarentena que a gente tem esse tempo, né? Esse tempo, assim, a gente de certa forma foi obrigado a ter um tempo, né? Porque a gente tem que pensar, né? Tem que refletir, tem que entender o processo e é um momento muito especial mesmo. Eu não sou do tipo poliana, né? Do livro que acha que tudo é ótimo. Não, eu tenho meus momentos também de ficar mal, esses dias mesmo eu estava bem entediada porque eu amo correr. Atividade física para mim é muito importante. E esse negócio de fazer atividade física em casa não é a mesma coisa. Eu gosto de correr, eu preciso de fazer uma atividade de um cardio de alta intensidade. Então eu fui correr na rua para poder dar uma esparecida, para poder soltar, né, as energias ruins, que não tem jeito, a gente acaba recebendo muita notícia ruim. E foi muito bom para mim, principalmente por conta da equanimidade, né? Porque a meditação é uma das coisas que me traz esse equilíbrio, me traz essa noção dos meus sentimentos, me traz a noção do que eu penso, das minhas emoções. A meditação me ajuda a ordenar todas as prioridades, né? Então, eu tenho conseguido meditar nesse tempo, mas eu não estava conseguindo correr. Foi muito importante para mim, porque eu pensei nisso. O que você tem feito com a pessoa que eu te dei para ser? E a gente realmente precisa respirar, inspirar, respirar e não pirar, porque senão, gente, a gente vai ficar surtada e doida, né? A gente não vai achar o caminho, o melhor caminho diante dessa pandemia, né? E eu fiquei pensando muito assim, não tem como, a gente acaba fazendo retrospectiva da vida da gente quando alguém faz essa pergunta, né? O que você tem feito com a pessoa que eu te dei para ser? Eu lembro que quando eu era jovem, né? Eu queria conquistar o mundo, né, gente? Quem não queria? Aí viajar, eu sempre gostei muito de viajar. Eu nunca fui uma pessoa de ter coisas assim, nunca fui apegada a coisas. Quem me conhece desde nova sabe disso. Nunca fui de querer ter muitas roupas. Meu armário sempre foi um armário. Eu não tenho vários armários na casa, né? Eu tenho o meu armário. Começou a encher, eu tiro as roupas e dou. Todo mundo que me conhece sabe disso. Eu não fico, não coleciono roupa, não coleciono nada de matéria. Nunca fui assim. Eu gosto de colecionar momentos, eu gosto de colecionar sorrisos, eu gosto de colecionar histórias, adoro história, adoro. Acho que é por isso que eu venho tanto aqui, né, falar das histórias das pessoas que eu conheço, da minha vida, de pessoas que às vezes não querem nem que eu fale, né, mas não uso o nome da pessoa, mas eu conto a história, porque eu acho que história de vida do outro, a nossa história, tudo tem algo para agregar na vida do outro, né? Então eu nunca fui de colecionar nada, nunca fui de querer ter as coisas, mas eu sempre tive esse desejo de viajar, de conhecer gente nova, né? Eu com 18 anos eu queria era desbravar o mundo, né? Quem não, né? Todo mundo queria isso.
Então eu trabalhei fora durante muitos anos, até os 29 anos eu trabalhava fora assim intensamente. Eu fui modelo, gente. Eu gosto de contar isso sempre, que tem gente que duvida, mas eu fui modelo. E durante muito tempo eu trabalhava assim mesmo, intensamente, com esse desejo, e essa era a pessoa que eu acreditava que eu tinha que ser e que de certa forma foi necessário para mim ser assim. E eu lembro que quando eu vivi, né, o momento que eu tive, que foi tipo uma quarentena, mas foi uma trintena, né, os 30 dias que eu vivi em casa, que eu precisei de tirar férias, eu não pude tirar, né, eu já contei essa história aqui num outro vídeo, e eu lembro que esse tempo, esse período que foi o meu mês sabático, né, ali foi igual esse momento que a gente está vivendo, eu descobri quem era a pessoa que eu deveria ser. E aí eu me tornei dona de casa de uma forma assim, muito feliz, muito simplória. Não teve assim, nada pesar, não tive culpa, não tive nada. Conversei com o Gedeon, ele viu tanto que aquilo foi importante pra gente, porque durante esses 30 dias eu vivi assim o que eu vivo hoje, né? Essa felicidade, essa alegria de poder cuidar da casa, de poder... Eu não tinha os meninos ainda, mas eu fazia comida todos os dias, já deu uma abrir a porta, tinha em plena segunda-feira, tinha um churrascão rolando aqui em casa, cervejinha, porque naquela época a gente ainda vivia muito essa vida de comer demais, beber demais, né? Hoje em dia é tudo moderado. Mas foi uma época muito gostosa, quando eu lembro, assim, foi tão gostoso essa descoberta. E é muito isso que a gente está vivendo agora, né? Dentro dessa quarentena. A gente tem essa oportunidade, por isso que eu falo muito, que eu acredito muito que as coisas, quando às vezes vão contra aquilo que a gente queria, ou inesperadas, as adversidades, vem muito para nos ensinar. Eu lembro que esses 30 dias eu não queria de jeito nenhum, gente. Eu queria era viajar, eu amo viajar, realmente eu gosto muito de viajar. E para mim ficar em casa, a princípio, né, o primeiro momento, eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar em casa, né? Mas eu vi ali desde o início essa oportunidade. Bom, já que eu tenho que ficar em casa, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu pensei assim, vou usar o meu tempo a meu favor, né? Então vou ler, que eu amo ler, vou fazer atividade física, ficar sem horas, né, fazendo atividade física, sem precisar de ter tempo de ir embora. Vou cozinhar, que eu adoro cozinhar. E ali eu fui redescobrindo algumas coisas. E eu recentemente recebi um direct de uma mãe muito legal que tem muito a ver com isso. Ela falou que nessa quarentena ela descobriu o desejo dela de ser dona de casa. Ela trabalha fora, ela é gerente de vendas de uma concessionária, isso mesmo. E ela ganha R$ 4.000 por mês, tem 2 filhas. E ela falou assim, Camila, olha, eu nem vou falar pra você que é pela questão financeira que eu saí para trabalhar fora, não. Na realidade, eu usei esse discurso porque realmente a gente, quando tem filho, né, gente, as contas mudam, a gente precisa ter mais dinheiro, né? E aí ela falou que usou esse discurso, mas ela descobriu, e é isso que eu achei muito legal, ela falou assim que ela descobriu que o que ela precisava, na realidade, que ela saiu para trabalhar fora, era ser ouvida. Porque dentro de casa ela não tinha voz. A voz dela era sempre daquela pessoa brava, né? Porque, menino, cala a boca! Coisa que a gente vive dentro de casa. E ela descobriu que ela precisava de ter voz. E lá onde ela trabalha, por ela ser gerente, ela que organiza as reuniões, ela que organiza tudo. Realmente ela chefia uma equipe. Então ela tem voz. Ela falou que ela abre a boca, todo mundo escuta ela. E aí, esse tempo de quarentena que ela tá ficando dentro de casa, ela falou que ela percebeu que ela conseguiu recuperar isso na casa dela. Então, ela abre a boca e todo mundo escuta. Só que ela viu que tem muito a ver com a forma dela falar, né? Como ela tá na quarentena, ela não tá trabalhando lá, nem de home office. Ela falou, né? Ela falou assim, que já imaginava que ela nem ia voltar, sabe? Porque ela começou a perceber ali o tanto que ela estava gostando de ficar em casa, de acompanhar as filhas. Uma das filhas está na fase da adolescência e ela viu tanto que ela estava fazendo falta ali de estar com a filha, sabe? E foi muito legal esse processo de descoberta dela, ela me contando, eu fiquei muito feliz. Eu falei com ela, olha, você não vai se arrepender, se você não tá sentindo culpa, se isso tá te fazendo bem, você não vai se arrepender depois, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, gente, a gente por conta da quarentena decide umas coisas, depois lá na frente pode arrepender. Mas faz sentido para você, tá te trazendo paz, tá te trazendo harmonia, não tem como arrepender. Na realidade, eu acho que é uma oportunidade que Deus tá te dando para você se redescobrir. Ou então resgatar a sua identidade. Ou como diz a Milene, né? Você saber a sua identidade de verdade. Porque eu acho que a maternidade traz muito isso pra gente, né? Como eu falei, né? Eu queria muito desbravar o mundo e tudo. Depois que eu me tornei mãe, eu descobri tanta coisa assim nova e também resgatei tanta coisa minha antiga. E é engraçado porque os filhos, né? Bebê, principalmente bebezinho, eles nos surpreendem com cada coisa.
Eu lembro que a gente pegava a mamadeira dos meninos e deixava cair, os meninos davam alta gargalhada, né? E a gente rachava de rir com aquilo ali. E hoje em dia a gente não ri com as coisas simples, né? Quantos bilhões de reais, de dólares são gastos em stand-ups para poder fazer a gente rir, né? E criança faz a gente rir assim, de uma forma tão simples, tão boba, né? E eu acho muito legal isso. Um dos meus encantamentos com a maternidade é isso, a gente voltar para essa simplicidade, a gente olhar para o sol, ver o sol nascer. Eu adoro, eu sempre gostei disso. Isso é uma coisa que eu voltei lá da minha infância, sempre gostei de ver o sol nascer, adoro o sol. Eu lembro que a mamãe pedia para eu poder lá molhar as plantas dela, e minha mãe tem até hoje muitas plantas. Eu demorava 40 minutos, 1 hora para molhar as plantas. E como eu gosto de tomar sol, eu colocava um biquíni e ia molhar as plantas de biquíni, que eu aproveitava e tomava o sol, né? Então eu sempre gostei muito de sol, e eu vejo os meninos também gostam de ver o sol nascer. Passa um helicóptero, eles acham graça, sabe, coisas simples mesmo, ver uma flor, eles, assim, é claro que a gente não pode fazer isso, né, nem quero incentivar ninguém a pegar flor de ninguém, mas eles veem uma flor, eles querem pegar para dar para mim, eu acho muito bonitinho, sabe, realmente esse encantamento com as coisas simples, para mim foi uma das coisas mais importantes nessa transformação da maternidade, porque a gente vai ficando adulta, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai achando que tem que ter muita coisa muito moderna, que tudo tem que ser muito além daquilo que a gente vê para ser ótimo, para ser extraordinário, né? A gente não dá valor no ordinário. E eu fico muito feliz com esse resgate que eu fiz. Tem várias outras coisas que criança faz, a questão da concretude, né? Porque a gente tem mania de falar muita metáfora, né? De falar umas coisas muito assim. Ontem mesmo o Gedeon brincou e falou assim: eu conheço uma onça que mora dentro dessa casa. Ele estava brincando comigo porque eu estava de blusa de oncinha, né? E aí o Emanuel, como assim, né? Porque a gente tem mania de falar umas coisas. É uma onça que gosta de menino pequeno, é uma onça que cozinha. Aí o Emanuel virou e falou assim: papai, onça não tem mão para cozinhar, tem pata. Eu achei mó engraçado. Porque menino traz pra gente também essa questão da concretude, né? Às vezes a gente vive muito no mundo abstrato e esquece da obviedade ali, do que é concreto de verdade, né? E nesse processo da maternidade, é tanta coisa assim, para mim é um salto quântico na minha evolução pessoal, espiritual, e eu acredito que isso é para todas as mães. Eu acho que, sabe aquela frase que as pessoas falam assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe? Eu não penso assim, eu penso que quando nasce um filho, nasce uma nova mulher. Ou isso, né, da mulher resgatar a identidade dela, ou dela realmente nascer, né, dela descobrir a nova identidade. Porque eu acho que toda mulher nasce já mãe, nasceu mulher, acho que já nasceu mãe, a gente nasce com essas questões maternais, né? Eu tenho muitas amigas que não são mães biológicas, nem mães adotivas, né? Não são mães no sentido mãe, assim, de ter um filho, mas são muito mães, sabe? A Pompeia é uma amiga que eu tenho muito fofa, que eu adoro ela, e a Pompeia é super mãe, ela tem tanta questão maternal dentro dela, sabe? Ela exerce tanto o papel da maternidade com a gente, com as amigas dela, com o nosso grupo do Doce Palavra, o grupo do Ciranda de Mulheres, que eu vejo que ser mãe é muito além, né? Então, quando as pessoas falam assim, nasce um filho, nasce uma mãe, eu acredito que nasce uma nova mulher, ou a mulher que ela era no passado e ela resgata, ou é a mulher que ela nunca tinha se descoberto ainda, e a mãe já vem. A mãe, eu acho que e esse negócio da gente falar assim, não, porque aí você começa a dar valor para as coisas, na realidade não é uma questão nossa mesmo, da mulher, quando a gente volta para a nossa intuição, para a nossa essência, por isso que eu sempre gosto de falar isso. E para mim, de verdade, o empoderamento hoje, que a gente vê tanto se falar, o feminismo, o empoderamento, isso tem a ver somente, para mim, né, na minha opinião, com a nossa intuição. Eu acho que é o que a gente mais perdeu, é a nossa essência, a nossa intuição. Eu falo isso porque dentro da minha maternidade, por exemplo, eu de verdade, eu não sinto culpa de nada. Eu sempre vivi a maternidade de uma forma muito leve, muito equilibrada, porque eu sempre escutei a minha intuição. Eu nunca fui, tá um monte de gente aí de prova, eu nunca fui de ficar pedindo opinião, ficar perguntando muita coisa. Eu sempre escutei o meu coração, sempre meditei, conversei muito com Deus, sempre dialoguei demais com o Gedeon. E escuto a pediatra numa situação, claro, de uma emergência, de uma coisa que eu não sei. Uns meninos já tiveram convulsão, já tiveram, né, coisas daquela, o início, né, até o primeiro ano.
que eu tive que ir para o hospital, tudo, são coisas assim, né, maiores, de urgência. Mas sabe aquelas coisas do dia a dia? Eu vejo muitas mães, às vezes, em roda de conversa, ou às vezes um grupo de WhatsApp, às vezes perguntando coisas que está debaixo do nariz da gente, sabe? Coisas que a gente sabe resolver. Mas a gente parece que fica querendo validação o tempo todo. E quando você consegue resolver isso com você, né? Você, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou fazer assim. Não, então tá bem pra mim? Tá dentro da harmonia da casa? Tá fazendo bem pros meus filhos? Então, pronto. E tem uma coisa que a gente sempre escutou. Eu falo que muita gente, inclusive, manda direct pra mim assim: Camila, você é essa mãe desse jeito porque você teve dificuldade para engravidar, porque vocês tiveram os filhos que ficaram na UTI neonatal. E eu realmente não tiro isso, não tiro o mérito disso. Eu de verdade acredito que isso influenciou muito para a forma como a gente é hoje como mãe e o Gedeon como pai. Mas essa preparação foi muito interessante. Inclusive, eu falo muito que, olha, quem trabalha na área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, tem uma mega oportunidade de trabalhar com grávida, porque em alguns países fora do Brasil existe essa preparação. Aqui no Brasil a gente vê ainda cursos só de primeiros cuidados, né? Pegar a mulher ali grávida e mostrar como é que vai tirar, vai dar mamar, essas coisas de primeiros cuidados. Mas a gente tem que ter cursos preparatórios no desenvolvimento emocional, né? De como é que vai lidar com todo aquele turbilhão de emoções, aqueles sentimentos, porque eu acho que isso realmente é muito necessário. Oi, meu amor. Que legal, filho. E eu acho que realmente é uma oportunidade muito grande para a gente poder preparar. E eu vejo que hoje a gente teve muito isso, porque a gente participou de muito encontro de casais, a gente participou de muitos encontros de famílias mesmo, e uma coisa que a gente sempre ouvia, isso ficou muito forte na gente, e a gente de verdade tenta fazer muito isso aqui em casa. Em primeiro lugar, a máscara de oxigênio primeiro em você, depois no outro. Em segundo lugar, o casal. Quando o casal tá bem, tá em harmonia. Gente, o casal tá bem não significa que eu tenho que concordar com tudo que o Gedeon fala, nem ele tem que concordar com tudo que eu falo. Não é isso. Somos dois indivíduos. A gente tem que dialogar, a gente tem que ter a nossa conversa. A gente não é ficar tendo DR, né? É ter conversa, diálogo. É falar com amorosidade, é falar com carinho, é falar com respeito. Por isso que é importante a gente lembrar lá atrás, quando a gente começou a namorar, né? No início do namoro a gente é tão doce, né? Ai, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? A gente é tão boazinha, né? O marido também, o namorado também, faz tantas coisas. Por que a gente perde isso? Inclusive eu já até vi muito, eu leio muito, né? E eu gosto muito de pesquisa. E eu vejo muitas pesquisas falando exatamente isso, que fim de relacionamento tem muito mais a ver com essas pequenas cerimônias que elas são deixadas de lado do que com traição ou com uma coisa muito mais pesada, assim, que é mais forte. A traição, normalmente, ela é recuperada, assim, o casal volta a viver uma relação saudável quando tem uma traição. Claro que eu não estou generalizando, mas dentro de algumas pesquisas fala-se que esse não é o problema maior de um relacionamento. Ele é perdoado, ele é entendido, é superado. Agora, essas pequenas cerimônias, sabe? É o que não é perdoado, porque vai desgastando, vai tipo uma bola de neve, vai somando, e uma hora explode e não dá mais. E pequenas cerimônias é muito isso, sabe? Todo relacionamento, gente, passa mesmo por essa questão assim de descuido, vamos dizer, né? A gente meio que relaxa, né? Tipo assim, já casei e tal. Mas a gente precisa ir recuperando isso e sem obrigação, né? Isso tem que vir lá de dentro. Por isso que eu sou da opinião que não é, os bons hábitos não são 21 dias, não são 66 dias, não são cento e tantos dias. Eu não acho que os bons hábitos, eu sei que todos são best-sellers, esses livros que vendem essa ideia, mas tem também livros que vendem a ideia do que eu acredito que é a consciência. Tudo vem da nossa consciência. E quando você tem consciência, né, que você casou com um homem, que você ama, que você respeita, que tem integridade, você quer o bem dele, você quer que ele cresce,
Gente, qual o problema, né? Você fazer umas gracinhas, você comprar uma lingerie nova, você mandar um nude, gente, não tem problema nenhum. Qual o problema de você fazer um jantarzinho, de vocês abrirem um vinho, sabe? Eu acho que a gente perde muito isso, a gente confunde muito o feminismo, o empoderamento com tipo, não tem que fazer nada pra ninguém, não, se me quiser assim, pronto. Não é bem assim, né, gente? Amor, não faz muito barulho aqui perto da mamãe, tá bom? A gente pode ter tudo, e a mesma coisa o marido, eu tô falando aqui de mulher pra mulher, né? Tô igual a propaganda da Marisa. De mulher pra mulher, a gente pode servir, a gente pode ser amorosa, a gente pode ser bondosa, isso não te faz menos mulher ou mais mulher, não. A mesma coisa o homem, né? Claro que o homem também tem a parcela dele num relacionamento, mas eu sou mulher, eu sei falar de mulher. Marido, graças a Deus, meu marido faz muito bem a parte dele. Então, assim, levar uma flor, levar um bombom, mandar uma mensagem. Cada um tem uma linguagem. Eu sou, por exemplo, já falei da linguagem do toque. Então, o Gedeon quer me conquistar, ele começa a tocar. Começou a tocar, começou esses afetos, abraço, beijo e tal, rolou tudo, né? Então, é muito isso, assim, a gente saber a linguagem do outro, do parceiro. E não tem nada demais a gente fazer isso, gente. Isso daí não é se rebaixar, não é se humilhar, não é ser submissa, não, gente, para, né? Isso daí é você tá amando aquela pessoa. Qual o problema servir? Jesus, nós estamos aí na Semana Santa, quinta-feira da Semana Santa, o que a gente celebra? O lava-pés. Que é coisa mais linda do que esse ensinamento de Jesus da gente lavar os pés uns dos outros. Lavar o pé um do outro e servir. Né? Que tal você aproveitar e lavar o pé do seu marido, fazer um carinho? Você sabe que o pé é uma zona cheia de coisas eróticas ali, né? Você pode desfrutar do pé dele, aproveitar, dá pra rolar muita coisa, tá vendo? Então a gente perde, né? Até mesmo essa questão da sexualidade, da relação do casal, é engraçado porque as mulheres, muitas vezes, principalmente depois que os meninos nascem, né? Elas acham que elas não podem, né? Não podem investir mais nessa questão da relação. E, gente, sexo é bênção, né? Sexo não é pecado, sexo é bênção. Você e seu marido podem ter relacionamento tranquilo, vocês podem... Claro que você não vai fazer nada perto dos seus filhos, você vai respeitar, né, eles, o movimento deles, o tempo deles, mas você e seu marido ali sai para jantar, sai para algum lugar, ou então dentro de casa, no quarto, vocês dois, sem ninguém ver, sem ninguém escutar nada, né? Mas, amor, o que a mamãe pediu para você? Vocês podem desfrutar de um relacionamento a dois, namorar gostoso. Mulher, nada, né? As mulheres, nada de camisa de partido, pelo amor de Deus. Vamos investir numa lingerie bonita. E é pra relação, né? Por que quando a gente está antes dos filhos ou namorando, a gente faz isso e depois isso se perde, né? Então, vamos voltar, vamos recuperar também essa identidade, né? Essa sexualidade, esse envolvimento com o marido, esses desejos, despertar. O homem tem um pouco disso, né? Às vezes ele precisa do visual. A mulher não, a mulher, como o padre Alexandre brinca, eu acho muito legal. Ele fala assim que a mulher tem que começar desde cedo, no bom dia, né? Então, bom dia, aí você leva o café da manhã, aí durante o dia você manda flores, manda bombom, manda um vestido, manda uma lingerie e fala, coloca a lingerie aí que eu te espero assim à noite, né? Essas coisas, a gente é cheio desse jeitinho, cada casal, claro, tem o seu jeito de viver a relação ali sexual, o sexo, o importante é não perder isso, essas pequenas cerimônias. E manter acesa a chama da paixão é muito isso. A gente não precisa de nada muito grandioso, né? E é sexo, não tô falando de pornografia, não tô falando de nada disso. Tô falando da relação mesmo, um com o outro, do entendimento ali do que é bom um pro outro. E vamos colocar em prática, né? Acho que realmente se o casal tá bem, as crianças estão bem, gente, não tem como. Elas vêm, por exemplo, os meninos... Todo dia eu pergunto de manhã, e aí, o que você sonhou, né? Cada dia é uma coisa, mas vira e mexe eles falam assim, sonhei com a mamãe, papai, eu e meu irmão. Ai, que bonitinho, mas por que você sonhou isso? Porque eu adoro nós quatro juntos. Olha que legal,
né? Eu acho que tem coisa melhor do que isso. A gente não força nada aqui, principalmente essa quarentena, que gente, eu não tô fazendo nada de diferente do que eu já faço com os meninos. Eu brinco com eles nos horários que dá para brincar. Aqui agora eu tô gravando um vídeo, por exemplo, eles estão brincando sozinhos, a televisão tá ligada. Então tudo aquilo que eu sempre vivi com eles, eu vou vivendo, não tô fazendo nada assim diferente do que é realmente a minha relação com eles, a nossa vida aqui dentro de casa. E não tô entrando nessa neurose de ter que fazer um monte de coisa, não tô entrando nessa neurose de ter que ficar lendo um monte de notícia, quantos já morreram, como eu falei, assim, eu nunca fui de ser eu sou muito otimista, muito positiva, de verdade, mas eu nunca fui também de viver aquele jogo do contente demais. Eu sou muito otimista, muito positiva mesmo, mas eu tenho noção da realidade, eu respeito as pessoas, né? Eu acho que cada um tem o direito de ser o que é. Agora, vamos combinar, é muito melhor a gente passar mensagem positiva, motivacional, né? Tem coisa melhor do que você acordar. O Gedeon fala muito isso aqui em casa, que uma das coisas que ele mais admira em mim é isso, eu acordo assim com muito bom humor mesmo, e eu passo isso para todo mundo, sabe? Então às vezes ele acorda, não tá muito bem, não sei o que, mas o jeito que eu acordo ele, muda a chavinha dentro dele, e ele passa a enxergar o dia de uma outra forma. E é muito legal isso, porque a questão da positividade, do otimismo, igual muitos livros falam, né? Pensa positivo, aí a gente acha que vai acordar num palácio com um monte de coisa, não, né? Pensar positivo não é só o pensar positivo, a gente tem que pensar positivo, porque é tão bom pensar positivo. É pensar positivo, é agir positivo, principalmente, né? Pensar, sentir e agir. Agir com positividade. Eu estava contando para minha cunhada esses dias uma coisa muito engraçada que aconteceu. Nós fomos viajar para um resort já tem um tempo. E aí a gente foi para tomar café, voltamos, aí a gente ia para a piscina. Era umas 9 horas da manhã e estava um tempo chuvoso, porque foi nessa época do verão, né? Era em janeiro mais ou menos que a gente foi. E estava chovendo. E aí o Gedeon falou assim, amor, não vamos ficar aqui não, tá chovendo. Eu falei, não, imagina, e tava quente, apesar de estar chovendo, tava quente, vamos ficar aqui na chuva, assim, eu adoro chuva, eu adoro ficar com os meninos na piscina com a chuva, não, vamos pra piscina e tudo, daqui a pouco também esse tempo vai abrir. Aí o Gedeon olhou, tava bem nublado, assim, chovendo mesmo, aí ele olhou assim pra mim e falou assim, é só você mesmo. Eu virei e falei assim, não, olha ali pro lado. E tinha um casal com 2 meninas gêmeas também, mas elas deviam ter uns 5, 6 anos, passando protetor solar. Eu falei com ele aqui, ó, eu sou otimista, mas olha ali. Ó, gente, eu juro pra vocês, meia hora, 40 minutos depois, abriu um solão. Vocês não estão entendendo. Então, assim, a gente tem que ter essa fé, tem que ser otimista, né? Que as coisas vão ajudar, né? Então, eu queria muito passar isso pra gente poder pensar o que você tem feito com a pessoa que Deus te deu pra ser, né? E aproveitar esse tempo que a gente tá podendo viver essa interiorização, que a gente está podendo entender o nosso interno, que a gente está podendo fazer essas reflexões lá da nossa infância, da nossa juventude, né? Aquilo que a gente desejava fazer, desejava ser, será que a gente está vivendo isso mesmo? Eu acho assim, não tem como a gente aproveitar melhor o tempo do que isso, né? Ficar ouvindo coisa ruim, ficar especulando, né? Tem hora que a gente escuta de tudo e cada um especula uma coisa de uma forma que eu acho engraçado. Olha, graças a Deus nós temos muitos especialistas para poder analisar, né, todo esse contexto e nos informar as coisas. Então, vamos aproveitar o tempo de uma forma melhor para que a gente possa sair dessa quarentena, que eu não sei, não tenho a menor ideia, né, de quanto que a gente vai sair, de uma forma melhor e que seja para sempre, né? Todo ano a quaresma, para mim, ela tem um significado muito importante, porque eu nunca pego uma coisa da quaresma e vivo só na quaresma. E normalmente aquilo que eu tiro da minha vida são coisas muito mais voltadas pro pessoal, assim, do que parar de comer doce, parar essas coisas, né? Apesar de que eu já quando eu parei de tomar refrigerante foi numa quaresma. Eu comecei na quaresma e fui. E a quaresma para mim, ela é esse início, ela é esse primeiro passo, sempre foi para tudo. Então parei de assistir novela, parei de ver notícia ruim. Esses hábitos que eu tenho hoje, todos os hábitos saudáveis que eu tenho hoje, eles vieram de quaresma. Então eu sempre comecei na quaresma e continuei para sempre, né?
Então, é importante a gente poder entender isso e viver a consciência, que para mim, qualquer hábito, tudo nessa vida só muda quando a gente tem consciência. E eu acho isso muito importante. Para mim isso é muito verdadeiro, porque tudo para mim mudou. Eu nunca fiquei pondo tabelinha de dias. Hoje é o terceiro dia que eu tô no hábito. Não, para mim entrou lá dentro, eu entendi, acabou, sabe? E para mim faz muito mais sentido. Porque, por exemplo, por que você não rouba? Porque você é preso, porque é pecado. Não, gente, porque senão, se tiver uma próxima oportunidade, se alguém falar pra você, não é pecado, não, você vai lá e vai roubar. Né? Não, você tem que ter consciência de que você está tirando de alguém aquilo ali, né? Por que você não traz seu marido? Porque é pecado? Não, você não traz seu marido porque você tem consciência da relação de vocês, do respeito, da integridade. Porque se você for pensar isso, aí se chegar uma pessoa e falar assim, não, tá liberado, não é pecado, pode trair, você vai começar a trair. Entende? Quando a gente tem consciência do que é as nossas ações, os princípios, tem um livro muito legal que eu li que fala sobre princípios, que é muito isso, sabe? Então é muito bom a gente entender os princípios universais, né? Que é muito diferente daquilo que a gente acredita ou não. E tem uma outra coisa também que eu tenho vivido muito com a maternidade, que é a questão da alegria, né? Que transforma muito a gente. Eu acho que essa alegria genuína, né? A gente às vezes acorda e parece que tipo assim, acordou e pronto, né? Assim, acordou, mais um dia pela frente. Menino não, aqui em casa o menino acorda na alegria, aliás, eles não acordam, né? A gente desperta, acorda e levanta. Aqui eles levantam. Nem começou, eles abrem os olhos e levantam, vai lá pra cama da gente numa alegria, e vai, beija e abraça e pede bênção e vem brincar. Então assim, essa alegria deles é outra coisa que me trouxe muito e que muitas vezes eu me via triste, uma vida assim melancólica, sem necessidade, porque a gente fica achando que a gente tem que ter um monte de coisa, a gente fica achando que a gente tem que ser um monte de coisa, a gente tem que ser nada, tem que ser a gente. E já é difícil ser a gente, né? Então, por isso que eu acho importante a consciência. Para mim, a coisa mais importante da mulher é a gente aprender a escutar a nossa voz interna, a voltar a ter as nossas intuições, a nossa essência. Tudo que eu falo, tudo que eu tenho compartilhado aqui no Mãe Livre Feliz, vem muito das minhas referências. Eu tenho muitas referências lindas. Eu sou muito grata a Deus por todas as mulheres que passaram pela minha vida, que passam, pelas mães, que me trazem tanta coisa boa, que são referências de verdade, da forma de ser, da forma de se comportar, da forma de se comunicar, da forma de amar. Então, tudo que eu passo aqui não é só da minha vida, né? Claro que não, eu sou muito novinha ainda, né, gente? Tenho 36 anos, eu não tenho tanta experiência assim. Mas eu tenho muitas amigas que são mais velhas, amigas desde que eu comecei a vida e me entendi por gente. Todas essas referências é muito o que eu tento passar aqui. E também o meu olhar, eu sempre fui muito curiosa, não no sentido pejorativo, eu sempre fui muito curiosa no sentido da observação. Eu sempre gostei de observar muito, de olhar muito as coisas, olhar os comportamentos, olhar os sentimentos. Eu já trabalhei com análise discursiva, análise semiótica, porque eu gostava disso. Eu gosto até hoje, eu gosto de olhar, entender e sem julgamento. Eu não sou de fazer julgamento, de ficar condenando ninguém, não. O meu olhar, ele é observador mesmo e até mesmo para mim, para eu poder, de alguma forma, internalizar dentro de mim coisas boas e tirar de uma experiência, às vezes, de alguém de uma forma, né, que não foi tão boa, para não acontecer comigo também, né? Tem um ditado que fala assim, quando a gente erra, quando o erro é do outro e você aprende com o erro do outro, isso é sabedoria, né? Eu esqueci o ditado, mas quando você não aprende com o erro do outro, você não está sendo inteligente, uma coisa mais ou menos assim. Então eu tento muito isso, observar, né, as questões das minhas referências, das pessoas que eu tenho no meu convívio social, para poder não cair, às vezes, no mesmo erro, e as coisas que acertam, para ver se aquilo ali dá certo para mim também. Por isso que eu gosto muito de compartilhar a minha vida, a vida das pessoas que convivem comigo, quando eu faço as entrevistas. Esse é o maior intuito mesmo, é poder levar para cada uma aí do outro lado uma possibilidade, ser uma ponte. E assim, a coisa que eu mais gosto nessa vida, eu sempre fui muito assim, eu gosto de falar com a alma, de verdade. Aqui vocês estão vendo uma pessoa falando com a alma, de verdade. É alma com alma, né? Não é de mulher para mulher, é de alma para alma.
vamos ser os seres, vamos ser a pessoa que Deus deu pra gente poder ser. Esse é o recadinho que eu queria deixar para hoje, que eu tô na minha construção, tá? Eu tô sendo, mas eu estou ainda amadurecendo, estou vivendo esse processo de desconstruir muitas coisas e construir outras, de desaprender, de tirar algumas crenças que me limitam. Eu estou nesse processo. Eu acho que o ser, ele nunca é algo pronto. Eu acho que esse resgate da nossa essência, da nossa intuição, ele é um processo contínuo, né? A gente não tem, eu não acredito que eu sou e pronto, né? Eu acho que a gente vai indo aos poucos, eu acho que até o fim da vida. No fim da vida, quem sabe, a gente já, né? Mas eu tô indo nesse processo de ser, de alma para alma, vamos ser. Beijo, fica com Deus e até a próxima.